Que sei eu se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Oi pessoal, todo mundo bem? O livro de hoje é daquela série Livros Pequenos para a Eternidade, sabe? A gente vai conversar hoje sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, mas olha só, tô marcando aqui para mostrar, mas olha a finura desse livro. Essa minha edição tem 89 folhas. Apesar disso, não sei se vai dar pra ver o tanto de uma... Assim, eu sou dessas pessoas que, né, vou pensando, vou raciocinando junto com o livro. De tanta coisa que a gente vai ter que conversar sobre esse livro. Mas eu sei que não vai esgotar não, porque tem muita coisa boa aqui pra gente falar. Aliás, esse é o último livro publicado da Clarice Lispector. E ele foi publicado no ano da própria morte dela. Ela descobriu que estava doente e apenas 2 meses depois ela faleceu. E lendo esse livro eu tive uma sensação de que ele é uma ficção dentro da ficção. Como assim ficção dentro da ficção? Olha só, aqui na primeira página do livro a gente encontra a dedicatória do autor, que se chama Rodrigo S.M. e nessa própria dedicatória, embaixo está entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. Ao longo da obra a gente vai percebendo que um personagem aparece, daí aparece o narrador fala do personagem, o narrador também é um personagem que na verdade, entre parênteses, é a Clarice Lispector. Então você percebe aí uma ponte? Vocês vão ter a participação aqui, tá? Então, deixar ele livre durante, porque, né, a casa dele, a casa não é minha. Inclusive, o livro foi publicado com outros possíveis títulos, como, por exemplo, Quanto ao Futuro, Uma Sensação de Perda, O Direito a Grito. E no meio dessas possibilidades de título, tá aqui o nome dela, Clarice Lispector. Eu entendo como se também fosse uma possibilidade de título. Inclusive, eu acho que essa aqui é a assinatura dela, né? A gente percebe que é uma longa justificativa do porquê o narrador decidiu escolher esse tema, essa personagem para esse livro. Você percebe aí umas 20 folhas só nesse contexto dele explicando e depois da personagem. E o próprio narrador, no momento do livro, ele diz que é como se ele estivesse escrevendo e sendo lido. Enquanto ele está sendo lido, ele está escrevendo essa história. É como se a vida desse narrador, que também é um personagem, a vida da personagem principal, a vida da escritora, a vida de quem está lendo esse livro, tudo está acontecendo nesse exato momento, no momento em que o leitor está ali lendo essa história. O narrador diz, Rodrigo S.M., que a inspiração veio de uma moça na feira de São Cristóvão. Só que as características dessa pessoa, dessa personagem, me lembram um pouco a própria Clarice Lispector, nascida numa aldeia na Ucrânia, no momento em que a sua família vinha fugida para o Brasil por causa de perseguições aos judeus. Ela chegou no Brasil antes de completar 2 anos, um ano e 8 meses, por aí. Ela chegou direto em Alagoas, passou um tempo, foi para o Recife, passou um bom tempo, e aí um pouco antes de entrar na adolescência, ela se mudou para o Rio de Janeiro. Veja, Macabeia, que é a personagem principal desse livro, ela nasce em Alagoas e se muda para o Rio de Janeiro. E o nome dela é uma referência aos Macabeus, grupo judeu que assumiu o controle de partes das terras de Israel. Então você tem aí uma mistura entre nordestino e judeu que dá para pensar aí que é uma referência à própria Clarice Lispector. E eu percebo aqui a necessidade de criar uma empatia para com o leitor e a personagem principal. Lendo esse livro eu tive a sensação de que ele era uma bibliografia de alguém que nunca existiu. E ao mesmo tempo é bibliografia de várias macabeias que existem aí pelo mundo. E a descrição da Macabeia nesse livro é de uma pureza crua e real, com frases, com parágrafos tão incríveis que daqui em diante nesse vídeo eu vou parafrasear ou eu vou ler para vocês, porque
é perfeito. Veja, por exemplo, o narrador diz que quando Macabeia acordava, ela nem sabia quem era. E aí ela pensava com satisfação que ela era datilógrafa, que ela era virgem e gostava de Coca-Cola. Só depois disso, ela vestia-se de si mesma, representando com obediência o papel de ser. Ela nasceu de uma família muito pobre, não conheceu os pais, nasceu no Alagoas, foi criada pela tia que também morreu. Ela não tinha nada, não tinha ninguém, foi até o Rio de Janeiro, conseguiu um emprego, mas ela não era boa profissional, não era boa datilógrafa. Inclusive, no livro diz que o chefe dela estava pensando em demitir. Ela não era uma boa amiga, ela não era uma boa futura possível namorada, ela não era boa nem mesmo em saber quem ela era para ela, porque nem ela se enxergava como uma pessoa. Ela dividia um quarto com mais 3 moças e um dia ela teve uma ideia para finalmente poder ficar um pouco sozinha. Ela inventou uma mentira e pôde ficar em casa. Ela pediu um pouco de café solúvel e água fervente para a dona lá da casa, e o livro descreve ela tomando tudo sem perder nem mesmo uma gota, e ela fazendo isso na frente do espelho para não perder nada de si mesma. Encontrar consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Até que um dia ela encontrou uma espécie de um possível namorado que não era bem o namorado, né? Olímpio de Jesus Moreira Chaves, nordestino como ela, pobre como ela, mas extremamente orgulhoso e vaidoso de si. No primeiro encontro, ele a chama de senhorinha, e aí o narrador diz que naquele momento ele fez dela alguém, mas como ela não se reconhecia como pessoa, ela nem percebia que ele a inferiorizava. Olha só, ela começou dizendo: na Rádio Relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita: mimetismo. Olímpico olhou-a desconfiado e disse: isso é lá coisa para moça virgem falar? E por que serve saber demais? O mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais. E ela pergunta: mangue é um bairro? Ele diz: é lugar ruim só para homem ir. Você não vai entender, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ainda se encontra mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com vocês, tá bem? A gente percebe que ele a inferiorizava para ele poder se sentir superior. Mas ela nunca nem mesmo se deu conta de que isso acontecia. Na verdade, ela era grata pelo simples fato dele ser um suposto namorado, né? Pelo simples fato de eles saírem juntos e conversarem, desenvolvia dentro dela uma grande gratidão. A primeira vez que falou de si mesmo para Olímpio foi marcante, porque ela costumava dizer que estava habituada a esquecer de si mesma. Foi numa conversa quando ele perguntou se ela tinha alguma preocupação na vida. E ela responde que ela acha que não tem nenhuma, porque ela não acha que precise vencer na vida. Ela saiu com o Olímpico, que tinha o mesmo nível intelectual que o dela, mas ele não admitia. Ele sempre dava um jeito de desconversar, seja puxando um outro assunto, ou seja sendo até mesmo grosseiro com ela. Até que numa conversa, ela diz para Olímpio que ela gosta muito da Rádio Relógio. Ela fala novamente dessa rádio. Diz que lá dá a hora certa, anúncio e cultura. Aí ela pergunta para ele, mas o que é a cultura? Na conversa dele, você percebe ela fazendo algumas perguntas de palavras que ela nunca nem tinha ouvido falar. Em um momento fala álgebra, ela fala álgebra, o que é álgebra? Mimetismo, o que é cultura? Até mesmo expressões, a forma de linguagem. Em algum momento numa conversa ele fala: olha, Macabeia, e ela diz: olha o quê? Olhar para onde? Não, é modo de dizer. Então assim, ela não tem esse enredo de palavras, de vocabulário mesmo numa conversa, e ela vai parando pelo caminho sem desenvolver. E aí quando ela pergunta para ele o que é cultura, porque disseram na rádio, ela não conhecia essa palavra, e a resposta dele é: cultura é cultura, ué. De alguém que não sabe o que significa, mas também não quer dar o braço a torcer, né? E de várias conversas que tem deles durante o livro, eu tô falando especificamente dessa por uma razão. Ela fala que enquanto ouvia a rádio, tocou uma música muito bonita que fez com que ela chorasse. Então o narrador diz o seguinte: olha, ela não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas e até com um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia
que não sabia entender. O que me faz pensar em uma vida intelectual, um entendimento intelectual versus absorver realmente, puramente a cultura, ainda que não se tenha um entendimento profundo intelectual. Pelo menos para mim, esse é o sentido da cultura, é sentir, absorver e talvez até conhecer a própria alma, como aconteceu com ela, né? Ela não tinha experiência nenhuma nesse campo acadêmico, nesse campo de pensar, mas uma música específica fez com que ela se emocionasse, fez com que ela olhasse para si e através disso pensar na possibilidade de ter outras existências além dessa que ela conhecia. E é isso, né? A cultura faz a gente perceber a vida além do óbvio. Essa música se chama Una Furtiva Lágrima e eu vou deixar o link para essa música aqui embaixo, caso você queira ouvir. Ela é muito bonita. Eu tô contando tudo isso para você entender as características da personagem principal, que começou com o narrador, sim, ao menos vontade de falar sobre ela, como se ela realmente fosse alguém insignificante, como se ele tivesse que tirar um peso tendo que falar sobre ela, porque ele passou tempos fermentando isso na cabeça dele. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a leitura, você vai percebendo que ele vai se apegando a ela, que ele vai... Chega até o momento que ele diz que a ama. Chega até o momento que ele diz que como ele gostaria de defendê-la, como ele gostaria que ela se expressasse para o mundo, que ela se defendesse do mundo. Eu não sei vocês, mas eu quis fazer exatamente isso que o narrador conta nesse trecho aqui na página 59. Olha só. Pudesse eu pegar Macabeia, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa, enquanto a cobria com um cobertor, e fazer que quando ela acordasse, encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. E aí Macabeia, que não era nada, não tinha nada, não tinha ninguém, saída de Alagoas, indo trabalhar no Rio de Janeiro, com um emprego que ela não era assim das melhores, né? Com a possibilidade de ser demitida, conhece um possível namorado que não chega a ser namorado, e aí uma amiga oferece para ela uma espécie de chocolatado que ela diz que o fígado dela não está preparada para comida de rico assim. E aí ela vai ao médico. Na descrição do médico a gente percebe como é aquela pessoa que sabe que precisa melhorar na profissão, evoluir, mas como ele diz no livro, ele está lidando com pobres, está suficiente já, ele não precisa melhorar, não precisa avançar. E que sacrifício para ele ter que lidar com aquela gente. Ele sabe, ele diz, né, que ele sabe que ele não é tanto assim, mas justamente com aquele tipo de pessoa ter que lidar, então ele faz justamente por causa do emprego. E Macabeia nem percebe essa forma de tratamento, né? Ele fala que se ela tiver dificuldade de comer, que ela prepare uma massa bem italiana, olha como é que ele tá gordo, pançudo, mas é para ele evitar o álcool. E álcool? O que é álcool? Ele acha que ela tá, né, não tá levando ele a sério. E um momento supremo de Macabeia é quando uma amiga indica para que ela vá à cartomante e ela possa ver o futuro. E ela escuta tantas coisas incríveis da cartomante que ela se sente realmente a hora da estrela. Aquele momento é o momento dela. E a gente vai percebendo o narrador que do começo do livro nem queria falar dela, agora já completamente apaixonado por ela. Olha, eu não quero dar um desfecho para essa resenha, porque eu quero muito que você leia o livro e faça esse desfecho dentro de você com a sua visão que você tem de mundo. Porque quantas Macabeias há pelo mundo que esperam ser vistas, ser entendidas, e outras Macabeias que nem se veem como pessoa, que nem se veem como ter a oportunidade de ser vista de verdade como ser humano. E eu realmente acho que isso é possível fazendo uma leitura muito pessoal da nossa visão de quem é Macabeia. Quem é Macabeia? Você que ficou até o final, um abraço apertado. Quando eu leio esse livro, me dá uma vontade de apertar e de abraçar tanta gente, mesmo as pessoas que eu não conheço. Então você que está me assistindo, receba esse abraço super apertado. Muito obrigada.